Olá, eu sou a Ana Giroto e hoje nós estamos com um novo projeto do Dr. Fernando Boneto, o podcast. E nesse primeiro episódio, nós vamos estar falando sobre a pessoa por trás do médico. Seja bem-vindo, Dr. Fernando. Obrigado, Ana. Sempre é um prazer poder estar aqui, discutir, falar um pouco sobre mim, sobre o que eu faço, sobre como é que é a minha profissão e também falar quem é o Fernando também, além da medicina, né? É então, isso aí. E é um projeto novo que a gente está tentando já conhecer e ver se consegue divulgar depois também por aqui o nosso trabalho. É isso aí. Doutor Fernando, me conta, como começou a paixão pela medicina? Da onde que veio? A medicina, primeiro que assim, o meu pai, eu sou natural de Coronel Freitas, né? Nasci, me criei ali. O meu pai, ele era farmacêutico bioquímico do hospital, que a gente tinha um hospital bastante movimentado em Coronel Freitas, e nesse hospital a gente morava pertinho, então eu me lembro de ir até o hospital, conhecer toda a estrutura, era um hospital de freiras, então eu tinha um aquário, não era um aquário, era um chafariz bem no meio dele lá, eu ia lá brincar, né? Então tinha bastante proximidade com isso, e a gente vê a profissão do médico é uma profissão que mostra muito, ela impressiona bastante, né? E eu, quando criança, vendo os médicos trabalhando, e tu ouve o comentário dos outros profissionais também, você vê que a profissão de médico é uma profissão muito bonita, e ela oferece como resultado do seu trabalho é você trazer o bem-estar para as pessoas. Então, isso acaba sendo foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, e por isso, desde aquela época, eu pensei em me tornar médico quando eu crescesse, né? Então, eu cresci, estudei lá em Coronel, aqui em Chapecó, depois eu fui para Florianópolis fazer a minha faculdade, fiz faculdade lá na Universidade Federal, né? Me formei em 2004, e depois eu voltei para cá, acabei voltando para Coronel Freitas, trabalhei 3 anos no posto de saúde, foi um período bacana de aprendizado também, porque logo depois que a gente sai da faculdade, né, a gente vê a gente começa a trabalhar, fica ansioso, não tem muita segurança, né? E aí, a partir disso, eu fui para lá, comecei a trabalhar no posto de saúde. Aí eu percebi que o posto de saúde, ele não me desafiava mais, ele não trazia inovações para minha profissão, e eu estava ficando acomodado. E aí, com isso, eu percebi que eu precisava buscar algo a mais. E esse algo a mais, então, eu fui fazer a parte da cirurgia. Eu saí de Coronel Freitas e fui para Rio do Sul. Fiz a residência de cirurgia vascular lá em Rio do Sul por 2 anos. E mesmo assim, depois trabalhei 1 ano ainda como cirurgião lá em Brusque. E aí voltei para a Universidade Federal para fazer a cirurgia vascular. A cirurgia vascular, então, eu terminei em 2013, voltei para Chapecó, para a gente ficar próximo da família, porque os pais da minha esposa continuam morando em Coronel, né? E os meus pais daí foram para Florianópolis. Então, aqui a gente ficava próximo da família, e isso foi um grande diferencial, né? Chapecó, uma cidade central, uma cidade que tem uma possibilidade de trabalho muito boa, uma cidade em franco crescimento e próximo da família. Então, isso foi o que fez a grande diferença para nós aqui também. E a gente gosta muito. Aqui em Chapecó é uma excelente cidade para se viver. É cidade boa, né? Exatamente. Mas você atende só Chapecó ou a região toda? Então, o fato do consultório estar aqui, ele oferece o atendimento para a região toda, né? Então, eu já tive paciente até que internacional passando por aqui acabou sendo atendido, mas basicamente a gente atende Chapecó e a região oeste, né? Então, às vezes vem gente de São Miguel do Oeste, até Joaçaba, São Lourenço, Concórdia também aparece por aqui dessas regiões. Que legal. E como é que foi o primeiro cliente? Você atendeu o primeiro cliente? Foi lá em Coronel? Foi.
Eu me lembro de chegar, se tu chega no posto de saúde, a primeira vez que eu fui trabalhar lá, então eu tinha feito o acordo. Quando eu cheguei, né, eu vim para cá, e aí eu me lembro que eu peregrinei todas as cidades aqui para tentar me colocar no mercado, né, de trabalho, fechar algum contrato e tal. E o coronel estava precisando, e aí acabei começando lá, e aí você fica sempre aquele medinho assim no começo, né? Que você vai começar a trabalhar, eu vou trabalhar, vou ser médico e tal, aí você vai chegar ali. E o primeiro dia eu entrei pelo posto de saúde, assim, e tinha todo mundo esperando já para abrir o posto. Aí você vê, e eu como era dali de coronel, sempre era conhecido, né, por todo mundo ali. Então daí o pessoal, olha aí, tudo bem, que bom que você voltou, tal, aí todo mundo fala. Então, mas foram períodos assim importantes, né, na minha formação, na minha história. Que legal. É. E quem que te incentivou, assim? As pessoas que hoje tu olha, assim, pela toda a tua trajetória, né? E tu diz, cara, essa pessoa aqui foi uma pessoa chave que me ajudou. Porque a gente sabe que não é fácil, né? Tem todos os desafios. Às vezes a gente olha assim, parece que a vida do médico é perfeita, né? Mas a gente sabe que não é. Quem que foi a pessoa, assim, que te incentivou nessa trajetória? Primeiro que, assim, quando a gente vai quando você está lá na universidade, você conhece diversos profissionais também, que são os teus mestres, teus professores. Claro que, assim, a gente tem, né, ou eu tinha, quando eu era aluno, a gente tinha um professor que tinha muito sucesso dentro da profissão como referência e escrevia capítulo de livro e tal, muitas publicações, era convidado como palestrante nos congressos. Então, assim, e ele era sempre muito inovador, né? E essas inovações que ele trazia tornavam ele uma pessoa muito relevante, né? E, aliado a isso, você ter uma especialidade como é a cirurgia vascular, que ela te fornece desde o diagnóstico até o tratamento de uma maneira bastante ampla, também oferecendo para você como profissional todas essas áreas onde você pode trabalhar, desde emergência, salvar vida, ter aquela coisa assim, né, de satisfação pessoal que você está trabalhando, até em algum momento, por exemplo, da vida mais à frente, quando o cara já não tiver mais aquele pique para fazer plantão, para ficar fazendo cirurgia muito demorada, essas coisas, você pode fazer a parte de diagnóstico, a parte de consultório também tem bastante volume, né, para isso. E a especialidade em si me chamou a atenção e por isso eu acabei decidindo. Então, teve essa visão de um profissional muito bem qualificado e muito relevante dentro da sociedade, que impressiona os jovens alunos, né, os novos jovens médicos. E depois disso, você acaba encontrando dentro da especialidade um leque muito grande de opções de trabalho. E aí, com isso, eu pensei, poxa, não, a especialidade vai atender os meus desejos, né, como profissional. E aí, quando eu comecei a fazer a vascular, também nunca me arrependi. É uma especialidade muito bonita, né? Uma especialidade muito bonita que consegue oferecer atendimento desde doenças pequenas, mas que são importantes, né? Com bastante quantidade de pessoas que sofrem desses problemas e, às vezes, você com pequenas medidas você consegue oferecer um resultado muito bom. E até doenças extremamente graves que impõem limitações severas e até risco de morte, né, nas pessoas, e que a atuação do cirurgião vascular é uma atuação que consegue oferecer todos esses benefícios, que é muito gratificante para a pessoa. Até nós estávamos comentando, né, nos bastidores, como é importante essa questão da prevenção também, né? Tipo assim, tu conseguir ter esse diagnóstico antes mesmo, às vezes, de ter uma possível doença, né? Tipo... Assim, sim, várias doenças, né, elas têm essa característica da parte da prevenção. Sempre que você consegue detectar uma doença antes, né, dela se tornar muito, muito grave, é mais fácil você tratar.
é mais fácil de você tratar. Você consegue oferecer uma proposta de tratamento mais simples e que vai impedir problemas maiores no futuro. Nisso, inclusive, recentemente, a sociedade tem trabalhado bastante até no check-up vascular, que existe a Sociedade de Cirurgia Vascular do Brasil, ela tem feito programas, né, para incentivar exatamente isso, que é o check-up vascular. E o check-up vascular seria uma situação onde o paciente, a partir dos 40 anos, que é quando começam a agravar as doenças, ele passe por uma consulta e um exame físico, né, muito importante com o cirurgião vascular, para que ele consiga identificar algumas doenças já no início do seu desenvolvimento, né? E aí com isso você vê, em muitos casos você não precisa fazer praticamente nada e só acompanhar, ver como é que está evoluindo. E em muitos outros casos você consegue atuar preventivamente para evitar que as doenças fiquem mais graves. Por exemplo, você pega você vai fazer a consulta com o cirurgião vascular, ele vai te conversar e depois ele vai fazer o exame físico. Aí ele vai palpar pulso, vai auscultar a carótida, vai palpar o abdômen, e aí ele vai identificar algumas coisas. Você vai ver, pode descobrir varizes iniciais para você fazer os cuidados, né? Você vai observar, por exemplo, doenças silenciosas. A doença da carótida hoje, junto com o coração, é uma das principais, o AVC em si, né? O acidente vascular cerebral, ou derrame, popularmente conhecido, 80% deles é isquêmico, que é o que quando você sai um pedacinho de placa e vai pro cérebro e corta a circulação de uma área e a pessoa fica... Todo mundo sabe, né, que as sequelas ficam para sempre e é uma das principais causas de morte hoje em dia, né? Então, tu tem alguns locais, por exemplo, tem o coração, tem outras placas e a placa da carótida é uma situação bastante significativa disso. E aí você vai ter ali os fatores de risco, tabagismo, colesterol, história familiar, né? Mas hipertensão. E aí, só que os sintomas que ela dá, às vezes é o próprio derrame ou uma ameaça de derrame, só. Então, mas que pode, né? Exato, mas assim, é que o que não pode acontecer é você descobrir dessa maneira. Então você não pode deixar para ter o problema, para depois você ser... podia ter feito, né? E aí, no check-up vascular, você vai fazer o quê? Vai fazer o ultrassom da carótida, você vai auscultar a carótida, você pode fazer um ultrassom ou algum outro tipo de exame para você identificar um aneurisma de aorta, né? Até esses dias eu estava lendo uma reportagem aí de alguém que tinha ido viajar para a Copa e lá na Copa descobriu que tinha um aneurisma, rompeu e morreu, né? Então é uma coisa também, e são doenças que quando elas aparecem e elas complicam, o resultado é muito ruim. Agora, se você consegue fazer essa identificação precoce, você chega, palpou o abdômen, tô na dúvida, vou fazer um ultrassom. Daí você vai lá, faz o ultrassom, você identifica uma dilatação da aorta, inicialmente você não vai fazer nada se ela não tiver um tamanho já que ofereça risco. Então você vai acompanhar, já está aumentando. E o aneurisma também é uma doença que tem caráter familiar. Então, se você é descoberto em você deve explicar para toda a sua família que eles também devem investigar. Porque não dá nenhum tipo de sintoma. A pessoa não sente nada. E aí pode ser que ele vai crescendo, de repente rompe. E o rompimento do aneurisma, imagina, numa artéria como a aorta, o sangue passa, todo ele deve passar mais de 100 vezes durante o dia. Então você imagina ter um buraquinho na aorta sangrando. É terrível, muito grave. E aí você poder fazer, e os tratamentos hoje que a gente tem para essas doenças arteriais são muito, claro que cada indicação, né? Mas ele é muito menos invasivo. A pessoa pode ser tratado muitas vezes sem a cirurgia aberta, né? Ainda mais quando é planejado. A emergência já é diferente. Como tu diz, né? Tu consegue fazer esse acompanhamento e ver exatamente como tratar, né? Exato. Então, assim, e esse check-up vascular é recomendado até que se faça a partir dos 40 anos, né? Ou até antes, se você for obeso, tiver uma história familiar de doença arterial,
Se você for fumante, hipertenso, diabético, né? Se você tiver alguma outra doença, até se antecipa isso para a gente pegar os problemas bem no começo. E aí depois disso você pode ir fazendo revisões a cada ano ou a cada 2 anos. E aí com isso a gente consegue pegar bem essas doenças mais graves. Eu sempre digo, eu gosto de ir no médico só para saber que tá tudo certo. Né? O ideal é você chegar lá, fazer os exames e dizer assim, ó, não veio nada, não deu nada. Esse é o melhor. Verdade. Né? Que massa. Me diz uma coisa, doutor. Agora eu vou fazer a voz da audiência, né? A leiga do assunto. Qual que é a diferença entre varizes e os vasinhos? Bem, varizes e vasinhos, eles não são uma doença diferente, né? Ele é uma manifestação do mesmo tipo de doença. Mas os vasinhos, eles têm uma evolução porque eles são pequenininhos. E as veias, elas podem se tornar varizes maiores, porque a própria veia ela é maior também, né? Então, primeiro, né, até eu estava preparando o podcast aqui, e aí eu percebi que eu acho que eu preciso explicar algumas coisas, né? Por exemplo, o sistema circulatório, que é onde o cirurgião vascular atua, ele está dividido em artéria e veia. A artéria leva o sangue, e o sangue ele é um fluido, né? Componente de célula e um componente líquido. Mas ele misturado, ele vira um fluido que ele passa por dentro dos vasos e ele conduz até a célula, conduz até a célula oxigênio e nutrientes. E aí passa pela célula, a célula consome esse oxigênio, consome os nutrientes, e aí ele descarrega no sangue também gás carbônico, que é o produto da respiração celular, e também os componentes do metabolismo, por exemplo, que a gente vai excretar depois, pelo rim, pela urina, né? Ou pelo fígado, que vai eliminar também. Então, e aí ele volta pelo sangue, né? Pelas veias. Então, a artéria, ela tem que ter uma resistência muito grande, né? Então, ela tem uma parede maior para suportar aquele pulso de sangue que sai do coração. E a veia está trazendo o sangue de volta. Então, assim, ela chega pela artéria e volta pela veia. A veia, ela trabalha com uma pressão muito menor e, com isso, as paredes das veias são mais finas que as artérias. Então, quando a gente tem uma dilatação arterial, a gente vai ter um aneurisma. Quando a gente tem uma dilatação venosa, a gente vai ter varizes. E aí, o que acontece? Quando a pessoa tem esse volume de sangue retornando, né? Pelas veias. E ela começa a ter algum problema valvular ou por causa do tempo mesmo, né? A idade é um fator de risco, porque é mais tempo que fica passando e acumulando volume de sangue dentro da veia, ela vai dilatando. E, eventualmente, se você tiver uma tendência pessoal, você chegar lá e começar a ter um processo inflamatório na veia, esse processo inflamatório ele substitui a parede por uma cicatriz, que é um tecido diferente, não é o tecido normal. E esse tecido diferente ele perde a elasticidade, perde a capacidade dele conter o sangue dentro da veia. E aí ele vai dilatando. E aí ela entra num círculo vicioso onde a veia ela aumenta de volume, ela fica mais calibrosa, e ao ficar mais calibrosa e perder a capacidade que ela tem de conter o sangue, da própria camada muscular e tal, você aumenta o volume, aumenta a pressão, ela entra nesse círculo, aumenta a pressão, aumenta o estresse da parede, a parede dilata. Quando a parede dilata, aumenta o conteúdo de sangue. O conteúdo de sangue aumenta a pressão, aumenta o estresse da parede, ela dilata, e assim vai. Ele vai aparecendo... Tipo, e aí fica bem nítido, bem visível na pele. E aí as varizes, ela acaba sendo uma situação onde o retorno das veias, do sangue, ele começa a ser mais... ele está dificultado. E aí, não que vá faltar sangue, né? Mas ele começa a causar problemas no local. As varizes, então, ela fica aquela tortuosidade e a pessoa vai sentir, daí como sinais e sintomas, né? Principalmente uma sensação de peso e cansaço na perna.
Por quê? Por causa da dilatação do vaso. O vaso, a veia em si, ela tem alguns micronervos dentro dela. E quando ela dilata e ativa essa resposta inflamatória do vaso, ele começa a sinalizar esses nervinhos que tem, né? E esse nervo depois ele dói. Quando a gente está na posição de pé, quando você acorda de manhã, a dor quase não acontece. Mas a partir do momento que você vão passando as horas e a pressão dentro da veia ela continua aumentando e fica durante muito tempo, no final da tarde, né, como na metade para o final da tarde, você vai começar a sentir assim, um cansaço na perna, às vezes uma dor, um desconforto, inchaço também. E aí quando você termina o teu expediente, talvez, né? Porque tem gente que trabalha de dia, tem gente que trabalha de noite. Quando você termina o teu expediente, você vai fazer o teu repouso, você deita, aí começa a ter o alívio. Por quê? Porque o sistema circulatório, ele trabalha com líquido em movimento. Então, quando você está com o retorno venoso e você está na posição de pé ou sentado, a gente tem a gravidade que trabalha com líquido, e o líquido, quando tem a gravidade, ele tende a se acumular mais para baixo, né? E aí, com isso, as pernas acabam tendo essa a característica de desenvolver essas varizes e fica com um acúmulo maior de sangue dentro dos vasos. Esse acúmulo de sangue faz com que essa dilatação dilate as veias durante o dia, que fica mais à mostra, né? E vai doendo a veia dói mesmo, mas não é, como é uma dor pouco, você não consegue identificar ela fácil, assim, tipo, não é como uma picada, um alfinete, assim, que você sabe que dói aqui, né? É uma dor meio que generalizada, porque ela tá um pouquinho mais profundo e tal, etc. E aí, quando você deita e a gravidade trabalha daí ao teu favor, porque você pode colocar até a perna para cima ou não, e aí a gravidade vai trabalhar ao teu favor, você vai trazer o alívio. A pessoa, às vezes, tem um pouquinho de dificuldade para dormir, tem um desconforto na perna, mas daí, depois de uma meia hora, 40 minutos deitado, aí melhora esse sintoma e a pessoa consegue dormir e acorda sem sintoma nenhum, né? E aí depois vai ter tudo de novo, né? E aí, das varizes, tem essa apresentação como sinais e sintomas. Mas ela tem uma evolução também. Então, a classificação das varizes hoje, do desenvolvimento delas, das etapas que elas estão no desenvolvimento, a gente tem os vasinhos como primeiro estágio da doença, né? E aí, com o tempo... Porque as varizes, é que a veia que era saudável se torna doente. Ocorre a transformação do tecido para um tecido fibroso com pouca capacidade de retenção do volume. E aí ela tende a ir dilatando, e cada vez mais dilatando com o tempo. E a gente não encontra hoje, no métodos aí para tratamento, alguma coisa que a gente vai para um remédio ou uma pomada que você vai passar, e esse remédio ou pomada que você passando vai fazer desaparecer as varizes, né? Infelizmente não foi encontrado. Então as varizes, depois de serem diagnosticadas, depois de elas se tornarem veias dilatadas, insuficientes e tortuosas, você vai precisar, para fazer a varize desaparecer, você vai precisar fazer algum tipo de procedimento. Então, esse procedimento pode ser desde uma escleroterapia, você pode, né, que você injeta uma substância dentro da veia, tem diversas substâncias aí no mercado que a gente faz essa injeção, com o objetivo de causar para retirar, né, a veia do sistema, porque a veia ela não está oferecendo mais a sua função primordial, que é fazer o sangue passar por ali e voltar para o coração. Ela está, na verdade, atrapalhando o sistema. Então, a gente tem que tirar ela dali. Então, a gente pode colocar alguma coisa dentro da veia que vai fazer com que o sangue não passe mais naquele ponto, ou a gente vai ter que lançar mão de técnicas de cirurgia mesmo e retirar essa veia para tirar o problema, né? E aí, com isso, o alívio dos sintomas para os pacientes. Mas então fica a dica, né, para nossa audiência. Tu já viu uma varize da perna, já vai procurar
resolver, né? Pra não deixar agravar o negócio. Mas são várias coisas, né? Se você tem mais de 40 anos, né? Mais de 40 anos com algum sintoma, alguma doença clínica, vale a pena você fazer o check-up vascular. E se você tiver qualquer dúvida, dor nas pernas também, é o principal sintoma que leva o paciente para o consultório do cirurgião vascular. Porque as varizes chegam a cometer quase que 50%, 60% de toda a população. Então, tu imagina uma cidade como Chapecó, em algum grau, né? Não aqui, porque não varizes graves, né? Mas desde das primeiras, né, do CEAP-1, que seria a forma inicial de doença, até o CEAP-6, que seria já um caso grave, com ferida aberta. Né? Então, isso aí que não deixa a pessoa trabalhar, que a pessoa tem que ficar muito tempo em repouso, deitada, sofre dor, várias complicações, você vai ter quase que 50% da população de Chapecó em algum estágio de doença, não é bem doença, mas assim, de varizes, que é uma manifestação de uma desordem dentro do retorno venoso. Eu digo até mesmo por experiência, às vezes a gente vê um vasinho, uma varize, e acha que aquilo é normal, e nem dá bola para aquilo, né? E olha como realmente tu tem que se preocupar. Né? Sim. E mesmo ela aparecendo, porque nas formas iniciais, o tratamento ele também é menos invasivo, ele dá mais resultado, o tratamento é menos volumoso, assim, é pequeno, né? Não que ele seja fácil de fazer, mas ele não é um tratamento muito gigantesco. Agora, quando você vai ter ali caso inicial de vasinho, depois você começa a ter as varizes, depois você começa a ter a variz mais o inchaço. Aí depois do inchaço a pessoa começa a ter, porque a parede do vaso está inflamada. Você tem dentro, tem sangue que é vermelho. O sangue, ele começa a ter uma porosidade maior pela veia, e aí ele começa a depositar ferro no subcutâneo, que aparece uma mancha. E essa mancha fica castanha, ocre. Então a gente chama de dermatite ocre. Já seria um quadro mais avançado e que demanda uma atenção maior, tanto do paciente como do médico. E aí você vai ter esse CEAP 4, 5, 6. 4 é a mancha na pele, marrom, castanha, de preferência próximo do tornozelo, lá embaixo. Depois disso você tem a cicatriz, alguém que já teve ferida, né? E essa ferida fechou, você vai lá e vê que, provavelmente ele tem ou ele teve alguma doença venosa. E se a ferida está aberta, aí essa ferida aberta daí já é um tratamento. Não chega a ser uma urgência que precisa internar, né? Na maioria dos casos, dá para você fazer o tratamento em casa. Mas você precisa atender e começar a fazer um tratamento imediatamente, porque ferida aberta pode entrar uma infecção, se ela aumentar muito, você pode ter exposição de osso, você vai ter alguma complicação por ter uma ferida crônica ali que não vai fechar sozinha. Você precisa atuar e fazer as medidas necessárias para você fechar essa ferida, exatamente para não expor mais a mais risco do que o fato de estar ali, né? Entendi. E me diz também curiosidade, né? A gente faz, digamos, a cirurgia de varizes, né? Sim. Após operar, ela volta? Como é que é isso? Ela pode voltar? Que a gente, assim, primeiro, as varizes, elas são veias, né? Então, veias normais que a gente tem uma rede venosa, uma quantidade de veia e vasinhos que a gente não enxerga todos, né? Porque, por exemplo, assim, na minha mão, às vezes a gente consegue enxergar, tem um vasinho, tem uma veia e ao redor dele tu não enxerga nada. Só que se você cortar ali, sangra, né? Sangra por quê? Porque tem vasinho que a gente não consegue ver que tá ali, mas são vasinhos bem fininhos. Essa rede venosa que a gente tem, ela é muito ampla, muito ampla. Uma vez eu li no livro, eu acho que é mais para dar uma ideia, né? Mas diz que todos os vasinhos que você tem dá para dar a volta quase na Terra inteira. Sério? Por uma pessoa só. De tanto vasinho que a gente tem, mas é tudo minúsculo, né? E aí, esses vasos todos, que a gente não enxerga, quando a gente remove numa cirurgia as varizes, novos vasos vão tomar
digamos assim, a função daquele que foi tirado, né? Então, você não vai perder função de retorno venoso por causa disso. Você remove a veia doente, porque ela está atrapalhando o sistema, e uma veia nova, ela vai ser recrutada dessas aí, você vai recrutar uma veia dessas, e essa veia recrutada, ela começa a se desenvolver para dar vazão a esse sangue todo que vai passar. Por causa dessa veia que se formou nova, que foi recrutada, que cresceu, se desenvolveu, ela pode se tornar varicosa de novo, né? Ela pode virar outra variz depois de um certo tempo. Então, o que acontece? Os principais fatores de risco hoje para as varizes, né? O mais importante é a tua história familiar e a tua tendência pessoal. Então, digamos assim, você tem 20 anos e tem varizes. Se você é uma pessoa jovem com varizes, né? Isso não é culpa de ninguém, mas é uma tendência que você tem. Todos os teus vasos, eles têm essa característica. Todas as tuas veias têm essa característica de ter uma certa resistência diminuída à pressão que fica dentro dela. E aí pode se tornar varicose. Então, se você precisar operar varizes com 20 anos, é porque o teu organismo ele vai ter essa tendência de provavelmente ter mais necessidade durante a tua vida de você ter novos episódios de varizes e precisar fazer o tratamento, né? Hoje em dia tem se pesquisado bastante, né? O tratamento das doenças arteriais passou na década desde 1960, 70, 80, teve avanços muito intensos, né? Até recentemente. Agora os avanços continuam, mas agora, como a gente chegou num estado de desenvolvimento da doença arterial, do tratamento das doenças arteriais de uma forma muito, muito ampla agora e com capacidade de técnicas cada vez menos invasivas, o tratamento das doenças venosas ele começou a ser também, passar por uma inovação, né? Então, você pega hoje o tratamento das varizes. Até pouco tempo atrás, a gente só tinha o tratamento cirúrgico, né, como para remover as varizes. Agora, o tratamento das varizes ele pode ser efetuado de maneiras diferentes, porque tudo é uma questão da gente observar, olhar o paciente, como é que ele responde ao tratamento, né? Você vai fazer inicialmente para todos os pacientes um tratamento clínico, e esse tratamento clínico ele passa por atividade física, passa por elastocompressão, né? Porque como a causa básica das varizes é você ter um aumento da pressão dentro do vaso, ele aumenta esse volume do vaso e aí por consequência entra naquele círculo vicioso que a gente falou antes, de dilatação, pressão, e aí você usar a meia, você está oferecendo um aumento da resistência até contra essa parede que está... Existe a pressão de dentro para fora, e quando você coloca a meia de fora para dentro, ele começa a oferecer também uma contraposição para essa pressão de dentro da veia, que é uma das causas das varizes, né? E algumas medicações que ajudam também, né? Tem remédio para varizes, tem diversas no mercado aí. E aí vai dar preferência, cada paciente se adapta a algum tipo de tratamento, né? E aí com isso ele vai poder ter uma qualidade de vida melhor. Naqueles casos onde o tratamento clínico não é possível de ser feito, a gente vai fazer o tratamento, aí conversa com o paciente, decide com ele, oferece todas os prós e contras, né? A gente chega e fala assim, no teu caso, o tratamento com espuma, ele pode oferecer uma resposta satisfatória, você vai ter atendido, você está com dor, vai passar a dor, você vai ter um período aí de recuperação, e aí, mas no teu caso, talvez se não se adaptar ou se não for indicado o tratamento com a espuma, você pode fazer a cirurgia convencional. Não é que essas novas técnicas não fizeram com que o tratamento antigo da cirurgia seja abandonado. Muito pelo contrário. O tratamento cirúrgico ele é muito feito, mas agora ele é oferecido em alguns casos de maneira mais assertiva, né? Eu até ia pedir, o que é esse tratamento com espuma? Então, o tratamento com espuma, ele
Foi desenvolvido na década de 90 na Espanha, e dali da Espanha ele ganhou a Europa e depois o mundo, né? Ele já é feito aqui no Brasil há bastante tempo também, e a gente faz aqui em Chapecó já desde 2014, 13 também. A gente começou a fazer o tratamento com a espuma aqui. O tratamento que eu faço, né? Que eu cheguei em 2013, eu faço desde aquele tempo. Os outros talvez, não sei se fazem há mais tempo ou não. Mas eu faço esse tratamento também. E para casos selecionados ele funciona bem. A espuma é um fluido, né? Você tem um líquido, uma substância, que você vai expandir essa substância com ar. Então você pega esse líquido, você mistura com ar e você cria uma espuma. Essa espuma, então, essa é a expansão desse líquido, para que esse líquido possa cobrir todo o espaço de dentro da veia. Né? Então, você vai injetar um volume, você vai pegar um trajeto venoso e você vai colocar essa substância dentro da veia. Quando a espuma ela bate em toda a parede da veia, né, ela vai penetrar na veia e vai causar uma reação do organismo, e essa reação do organismo ele vai gerar uma fibrose dessa veia. Então, o que acontece? A veia, que ela tem um calibre de um dedo, mais ou menos, com a reação do organismo, ela vai afinar e vai fechar. Então, ela vai secar a veia. Né? Você vai oferecer esse tipo de tratamento para alguns pacientes que podem tolerar o tratamento com a espuma. Não é que ele doa, ele não dói praticamente nada, é rápido de fazer, você faz no consultório. No outro dia já pode trabalhar. No mesmo dia pode trabalhar. Você faz a aplicação com a espuma, você vai precisar usar meia elástica, né? E a diferença do tratamento com a espuma é que quanto mais você se mexer, melhor. Então, assim, você caminhar, trabalhar, fazer sua rotina diária é perfeitamente possível de você fazer. Né? Claro que precisa evitar excessos, certo? Você tem que se cuidar para não... Você fez um procedimento médico e esse procedimento ele tem... por mais que ele seja facilmente tolerável, por mais que ele seja bem prático e por mais que ele não doa nada, então você... Também não quer dizer que você precise... vou correr uma maratona... Vou fazer no dia da maratona que eu vou correr. Não, você não pode fazer isso. Tem os cuidados pós, né? Exatamente. Então, você vai fazer... Então, agora, assim, a tua rotina, o teu trabalho, o que você faz, aquilo que você costuma fazer no teu dia a dia, pode continuar fazendo e ele não vai atrapalhar nesse sentido, né? Perfeito. E, doutor, até uma dúvida também. A questão que se ficar muito tempo em pé... Isso também, no caso, ajuda a ter mais varizes? Prejudica ou não? Isso é um mito? É que tudo depende da tendência que você tem. Né? Se você é uma pessoa que tem essas varizes, por exemplo, teve varizes quando era mais jovem, teve numa fase mais inicial da vida, quer dizer que as tuas veias provavelmente tenham essa tendência a formar varizes. E a dinâmica dos líquidos, né, que é o fluxo venoso que acontece, ele depende da gravidade. Então, se você ficar de pé ou sentado durante muito tempo, nesses casos que você tem já a tendência a formar varizes, pode oferecer um certo risco de você ter também. Então, é muito importante você ter, se você já tem dores, você não vê varizes, né? Mas você já tem aquela sensação no final do dia, de perna cansada, pesada, né? Vai até o consultório, você vai chegar lá no consultório, vai fazer uma consulta, uma avaliação médica, né? E aí, depois disso, a gente vai identificar se você tem ou não. Tem muitos pacientes que fazem o tratamento antes ainda de desenvolver varizes, mas que com o tratamento clínico, uso de meia elástica e algumas medicações, eles atingem digamos assim, uma melhora bastante significativa e eles ficam bastante satisfeitos com o tratamento, mesmo sem precisar fazer cirurgia, espuma, nada nada injetável ou cirúrgico, né? Mas que te oferece exatamente um alívio desse sintoma que incomoda bastante. Legal. E doutor, praticamente tu faz todo um acompanhamento da vida do paciente, um diagnóstico, tipo, sabe, né? Isso, não, e assim, a gente tem que ver o paciente como um todo, né? O paciente, então, ele não é só varizes. A gente tem que saber se ele tá com varizes, se ele tem
outros problemas arteriais em outros sistemas também, diabetes, pressão alta, né, todas essas coisas. Então, e a gente precisa... E também, assim, saber se o paciente tá bem psicologicamente, essas coisas assim também modificam muito a resposta aos tratamentos. Então, se o paciente às vezes está passando alguma dificuldade, ele também somatiza essa parte, né? Então, que é uma coisa que... Por isso que o tratamento multidisciplinar é tão importante. Ver o paciente como um todo, né? Isso, também. Se preocupar. Doutor, e me diz assim, vamos agora voltar aí pro lado do pessoal. Me diz uma coisa, qual é o teu hobby, assim? O que você gosta de fazer? Como é que é a tua rotina? A minha rotina hoje em dia... Bom, a gente trabalha durante o dia, né? E hoje eu tenho faço academia. Estou tentando, mas ainda não, me organizar para praticar atividade física de maneira mais regular, porque a atividade física é fundamental para você ter saúde, né? Então, a atividade física eu tenho praticado com certa frequência. Fora da medicina, eu gosto de ler bastante sobre economia e mercado financeiro. Também é uma coisa que eu tenho me dedicado. Outra coisa um outro hobby que eu tenho são vinhos, né? Eu gosto do vinho, de conversar e sentir aromas diferentes tal, no vinho, que é uma coisa que me chama atenção, me impressiona, né? Essa capacidade de você ter um negócio feito de uva, que deveria ser igual e não é, né? Cada um é diferente. E ultimamente, agora, recentemente, que a gente entrou há um ano, a família toda, né? Eu, minha esposa e minha filha, porque eu fui escoteiro quando eu era criança, minha esposa também foi lobinha, e daí a gente sempre teve esse desejo de oferecer isso para nossa filha. Então a gente tentou uma vez, a gente foi, só que era um pouco longe de casa, lá no Verdão, no Grupo Escoteiro Chimbang. A Sofia foi para ser lobinha. Na época eu trabalhava muito no final de semana, não conseguia acompanhar. A Raquel que fazia esse acompanhamento mais de perto. Só que a Sofia não se adaptou bem. Ela acabou não tendo esse desejo de continuar. E aí agora, com o Grupo Chapecó, fica mais perto de casa, fica mais fácil da gente levar. E aí nós temos participado, daí eu, a Raquel e a Sofia, a gente tem participado direto do grupo lá. Então hoje eu e a minha esposa, nós somos voluntários do Grupo Escoteiro. A gente leva os jovens para acampar, para fazer várias outras coisas e aprender, crescer e tudo, né? É bom para nós, que a gente aprende sempre e que a gente consegue também transmitir para os jovens uma coisa que dá bastante orgulho, bastante recompensa pessoal também. É bom, né? Acompanhar as picuruchinhos. Sim. E aí, o trabalho dos escoteiros é um trabalho de 10 a 14 anos, né? 10 a 15 anos. Então a gente pega bem essa fase assim que o pessoal está descobrindo, se transformando. E tem toda uma disciplina, né? Precisa. Tudo tem que ter disciplina. Se você não tiver disciplina, você não vai conseguir atingir nenhum objetivo. Então em todos eles precisa ter. Que bacana. Me diz uma coisa, e você também na tua área tem que estar estudando e se atualizando sempre. Como é que é a rotina disso? Então, assim, a gente tem... aproveita, né, os podcasts, as coisas, cursos. Agora, a parte da pandemia, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer coisa online. Porque eu me disperso muito, então o curso online foi uma coisa que eu não gostei muito, não. Mas esse período da pandemia foi bastante difícil, né, de você ter... não se encontra nem nada. Agora, recentemente, essa semana passada, a gente teve o encontro catarinense aqui, né? Aí eu fui até lá, vi muitos colegas, né? Participamos do congresso e é bastante bacana e traz um crescimento de conteúdo, de conhecimento que você vai atuar e vai oferecer no teu dia a dia, né? Então, é legal. Então, são cursos e congressos também que a gente tem, que a sociedade nos oferece, e aí a gente vai lá e vai fazendo conforme a demanda, a necessidade lá. Né? Mas é uma rotina que a gente tem que estar sempre ligado. Graças a Deus, tem bastante, né? Se tu for olhar, daria para ir um por mês, mais ou menos.
Mas aí também não dá. Mas pelo menos a cada semestre fazer ou um curso ou um congresso, ou quem sabe um curso e o congresso seria o ideal, é a meta para ter essa atualização. Né? Doutor, e me conta como é que é a tua clínica? Porque eu conheço a Cleci, a secretária do doutor, e ela fala que está sempre modificando e sempre buscando dar uma experiência diferente para o paciente, né? Como é que é a tua clínica? Como é que é o atendimento? Então, a clínica, eu quando cheguei aqui em Chapecó, eu comecei a atender na Angioclínica, junto com o Hélio Machado. E agora em outubro eu saí de lá para ficar no meu próprio espaço, né? Que é uma coisa que eu sempre pensei assim também em ter. E aí hoje a gente mudou de endereço, então a minha clínica hoje eu atendo sozinho. Tô só eu lá na clínica, e ela fica ali no edifício Centro Médico Bondan, pertinho do Hospital Regional. Né? E aí ali a gente está implementando, né, o nosso jeito ali de poder atender os pacientes, ter mais uma privacidade um pouquinho maior, a gente poder ter esse contato mais direto com o paciente, entender, ver quais são as necessidades e atender com foco naquilo que o paciente precisa. Então a gente faz isso e a gente tenta nos atualizar. Claro que agora a gente está começando ali, então a gente está se adaptando, mas a tendência é a gente fazer isso focado nas necessidades do paciente, né, para que ele possa ser atendido de uma maneira total dentro das doenças vasculares que ele tem. Perfeito. Doutor, que conselho tu daria para nossa audiência que está nos assistindo? Tipo assim, aquela coisa de, gente, façam isso. Conselho? Não, mas é o básico. A doença vascular, ela é uma doença que tem praticamente toda a medicina atuando em cima dela, né? Você tem das doenças arteriais, colesterol, você tem doença cardíaca, você vai ter hipertensão, diabetes. Então, tu tem toda uma gama de problemas de saúde que podem acabar causando uma doença vascular. Então, para isso, você precisa ter o cuidado exatamente de ter uma vida saudável. E a vida saudável, ela é o quê? Você tem que tomar líquidos, você tem que evitar coisas que não são saudáveis, fumar, excesso de sal, gorduras, praticar atividade física regular. Então, tudo isso são condições e métodos para você evitar as doenças vasculares. Porque por exemplo, a caminhada em si, ela é uma arma muito poderosa para melhorar a saúde. Né? Ela não tem o impacto da corrida, que a corrida também... Qualquer tipo de atividade é muito bom, benéfico quando a pessoa não tem contraindicação. Mas a caminhada em si, para saúde da circulação, ela é fundamental. Porque a gente tem um sistema de bombas nos músculos que a gente tem. Então, digamos que a panturrilha é considerado o segundo coração nosso. Então, cada passo que você dá, a contração da panturrilha empurra o sangue. Né? E aí ele faz com que a circulação ela ocorra de uma maneira mais fácil. E aí, com isso, você vai diminuir... Lembra que a gente estava falando sobre o aumento da pressão dentro da veia, que vai causar varizes e tal, etc. Esse ato de caminhar, a contração da panturrilha e o aumento do fluxo venoso faz com que essa pressão diminua e que você tenha um fator de risco a menos para se preocupar com as doenças vasculares, né? Além do que, ao você caminhar, você está ativando também a circulação arterial. Então, caminhar, ele funciona tanto para prevenção de varizes, como para prevenção de doenças arteriais. Então, a gente recomenda sempre a caminhada como um dos principais aliados no tratamento das doenças vasculares. Olha só, né? Aham. Essa me surpreendeu, que como se fosse a panturrilha é o segundo coração, né? Isso. Olha que... Porque todo passo... Você já viu como é que é o movimento do passo? Você já olhou? Porque quando você vai olhar a contração da panturrilha, a panturrilha se contrai, e aí dentro da panturrilha a gente tem
várias veias, né? E essas veias, a veia, ela tem uma válvula que não deixa o sangue descer, né? Então, quando você contrai a panturrilha, o sangue não desce, ele não vai para baixo. Então, ele vai ter que subir. E aí, com isso, você faz o retorno do sangue ao coração, aumenta a velocidade do sangue e diminui a pressão dentro do vaso, porque ele conduz mais sangue no mesmo período de tempo. Então, alivia esse sistema de pressão e evita o aparecimento das doenças depois. Que show. Por isso, caminhe. Faça caminhadas regulares, que é a melhor coisa que você vai fazer para a circulação, para a saúde das suas pernas e para a saúde em geral. E aqui em Chapecó ainda a gente tem o Ecopark, que tá um lugar bem bacana. É verdade, inclusive, né, eu tenho ido lá, tenho visto, tá muito bonito o Ecopark, e o pessoal tem, agora que tá clareando mais cedo, né? Tá ficando, não tá frio, não tá chovendo tanto, o pessoal tem comparecido bastante ao Ecopark. Ali das 6, não às 6, mas às 7 horas, tem muita gente lá já. E tu vê como é importante essa mudança, eu digo assim, a mudança de hábito, porque às vezes, digamos, eu sou mãe, né? Vamos supor. E eu, mudando o meu hábito, eu já consigo com que o meu marido mude, com que o meu filho mude, a família toda fica mais saudável, dá pra dizer assim, né? Sim, mas olha como é legal. É o trabalho em conjunto, né? Você vai chegar e vai ter alguém que vai fazer a motivação dentro do teu grupo. E aí, com isso... Porque é muito, né? Para você fazer atividade física regular, precisa muito da motivação. E aí, se você consegue se motivar nesse quesito e consegue motivar os outros, nossa, quando você tem uma parceria para fazer isso, é muito mais recompensador, né? E consegue fazer mais. Mulherada, tira o marido do sofá e vai caminhar, exatamente. Vai ficar com as pernas saudáveis e vai ter até a convivência, né? Com o companheiro vai ser melhor. Verdade. Doutor, como que o pessoal que vai nos assistir esse podcast para te encontrar? Os arrobas, telefone? Então, nós temos o nosso canal do Instagram, né? Que é Dr. Fernando Boneto. Tem a página que a gente está desenvolvendo ainda, que é Dr. Fernando Boneto, drfernandoboneto.com.br. Tem Facebook também, né? E ali você vai encontrar essas informações. Ou então, pode ligar direto no WhatsApp nosso da clínica, no celular, 99-151-2200. Você vai falar com a Cleci vai poder te direcionar para as necessidades que tiverem. Show. E sempre vão estar encontrando conteúdo, né, doutor? Isso. Levando informação, né? Exatamente. É isso aí, galera. Então, eu digo assim, compartilhem esse podcast, divulguem nos grupos de família, né? Para todo mundo. Que eu acredito que, com certeza, às vezes a gente fazendo isso, divulgando conhecimento, né? Conhecimento bom, de valor, a gente pode estar ajudando muitas pessoas, né? Claro, com certeza. E ainda mais dentro da área da cirurgia vascular, que é uma área que pode oferecer muito bem-estar para os pacientes aí, fazendo só tratamentos bons e que causem melhora da qualidade de vida do paciente. É muito, muito bacana. Salvando vidas, né? Sim, também. Salvando vidas. Que às vezes salvar a vida não é só salvar a vida lá, né? A pessoa não tem... tá muito desmotivada por causa de algum tipo de dor, algum tipo de mazela que ela está sentindo, e ao fazer esse tratamento ela pode se sentir muito mais confortável, muito mais seguro, muito mais com muito mais atitude para viver bem. Né? Perfeito. Então tá, gente, um beijo no coração. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.